Bom, bom dia a todas e todos. Nós estamos, então, começando efetivamente a aula sobre cultura cívica e cultura política, né? E essa primeira aula é importante para situar bem o fenômeno da cultura política, porque nós estamos tratando com duas palavras que são extremamente complexas, que é cultura e que é política, mas quando você junta as duas, você está falando de uma outra percepção, de uma outra proposição, que nem é só a cultura, nem é só a política, né? Mas que tem a ver com as duas. Então, eu vou começar aqui explicando a complexidade do termo cultura. A cultura ela é um termo que foi se alterando ao longo da história e ainda hoje tem várias semânticas, tem várias possibilidades de interpretação da palavra ou do termo cultura, né? Então, é bastante, vamos dizer assim, interessante que a gente também vê muitas vezes a palavra cultura ser utilizada como mentalidade, como ideologia, como tradição, ou mesmo como cultura agrícola, cultura empresarial. Quando você vai falar na biologia, você fala de cultura de células, você tem uma aplicação muito vasta dessa palavra, né? E ela tem uma raiz semântica no latim, né? Na palavra colore, que significava coisas diversas também, mas também principalmente habitar, cultivar, proteger. E é interessante que você tinha uma acepção até mais ou menos o século XVI, segundo um grande pesquisador da cultura, um culturalista, o Raymond Williams. Ele diz que até o século XVI você tinha mais o emprego da palavra cultura no sentido de cuidado de algo, né? Por isso, inclusive, você vai ter o emprego como o uso de uma cultura relacionada ao cultivo de algo, né? Então, você tinha a ideia de você plantar algo, cuidar daquilo e colher aquilo depois. Então, tinha a ideia de que era algo cultivado. A cultura estava muito ligada a essa visão. Mas ela vai se alterando ao longo da história, ela vai se alterando. Esse termo também vai ser diferente em alguns países, né? Então, se você pegar a perspectiva do Dennis Cush ou mesmo do Raymond Williams, ele mostra que você tem já no século, vamos dizer assim, entre o século XVIII e XIX, você tem muitas transformações desse termo cultura, né? Porque você vai ver que vai surgir expressões como cultura das artes, cultura das letras, cultura da ciência. E na França, em especial, muito embalado pelo pensamento iluminista, a palavra cultura vai ser muito ligada à ideia de aquisição de saberes, de acúmulo de conhecimento. E vai estar muito também vinculado nos seus usos, na ideia de razão, de uso da razão, que permite ter mais luz sobre a realidade, permite se diferenciar do que os europeus, e no caso os franceses, vão chamar de o estado natural do homem, né? O estado irracional, selvagem. Então, você vai ter uma alteração disso, né? E essa alteração ela vai caminhar para quase que a palavra cultura passe a ser empregada
já no século XIX, a partir da França, como um sinônimo de civilização. Isso vai reforçar uma ideia de uma antropologia que trata o civilizado e o não civilizado, né? Isso está muito afeito ao pensamento colonial, colonizador, de dizer assim, a nossa sociedade tem uma cultura e, portanto, tem um acúmulo de saberes muito grande, pensava o francês. Então, a nossa sociedade ela é muito mais preparada, muito mais civilizada, e aqueles selvagens das Américas, da Ásia, eles têm poucos saberes, têm pouco conhecimento. E isso vai ser combatido depois por outros antropólogos. O Franz Boas, por exemplo, vai dizer que não tem nada a ver isso, não dá para falar que a cultura dos Yanomamis, a cultura das várias etnias, é uma cultura ruim, é uma cultura pobre. Ao contrário, ela tem diferenças cruciais. Não existe uma linha única, né? Onde você só tem um jeito de acumular saberes, né? Mas veja, isso eu estou falando do século XIX, estou falando da construção do conceito de cultura, no caso da França, né? Que vai cunhar essa junção entre cultura e civilização. Já na Alemanha, nas lutas que existiam entre a burguesia ascendente e a aristocracia alemã, ou mesmo a aristocracia europeia, vai se construir uma ideia muito própria de cultura, diferente da francesa, a cultura como algo original, de um lugar, de um povo. E, no caso, a cultura como algo ali na Alemanha, expressando a realidade de uma construção do Estado tardio, né? Vocês sabem que a Alemanha e a Itália na Europa foram os últimos Estados nacionais a se constituir como Estado, né? Como um poder político relacionado a um território, a uma população, a uma nacionalidade. E aí a cultura, para eles, vai ter muito ligado à originalidade do povo alemão. E, portanto, cultura passa a ser, para os alemães, naquele período, expressão de uma nação. Né? Enquanto o francês falava que cultura seria quase como sinônimo de civilização, os alemães começam a trabalhar a cultura como nacionalidade, como nação, né? Então, a nação alemã teria uma cultura, né? Teria uma concepção própria, uma vida própria, um jeito de ser, de viver, um conjunto de características intelectuais, morais, artísticas, que constituiriam esse caráter quase que particularista da cultura, né? E você vai ter aí um embate entre, portanto, uma ideia de universalismo, todo mundo tem uma cultura universal e tal, que nasce dessa ideia de civilização, dessa junção com esse pensamento francês, e você vai ter outra perspectiva, que as culturas elas são muito ligadas às experiências práticas dos diversos povos, das diversas visões. E, por outro lado, você tem em ambos os lados uma concepção evolucionista, linear, como se a cultura fosse expressão de uma única forma de existir da humanidade. Então, ela seria em linha reta. O que justificou a ideia de povos primitivos? O que você está dizendo quando você fala que existe um povo primitivo? Você está dizendo que você está vendo alguns povos avançados e outros que não são avançados. Mas qual é o critério de avanço, então? Tecnologia, é o quê? É conhecimento. Então, o europeu fazia isso. Ele falava, olha, nós estamos no topo do avanço,
Todos os outros são povos primitivos, né? Então, isso reforçou a ideia que foi inventada pelos colonizadores, de raça, né? Que eles tinham uma raça superior, e que vai depois chegar ao cúmulo do nazismo, né? Que vai com o Hitler, o partido do Hitler, dizer que existia, inspirado já nesse debate que tinha na Alemanha, mas ele vai transformar em política a ideia de uma raça pura alemã, né? Que seria a digna representante da branquitude no mundo. Mas, enfim, eu só estou mostrando a vocês que a palavra cultura ela se altera no tempo, né? E você pode ter uma visão de ver a cultura tanto como um modo de vida que caracteriza uma coletividade, uma visão mais antropológica, como também hoje obras e atividades intelectuais práticas, atividades de entretenimento práticas, né? Que seria a cultura como arte, como expressões da arte, como expressões de relacionamentos vinculados ou à fruição ou ao entretenimento, né? Então, você tem aí uma terceira visão também, que o professor Albino Rubim, da Universidade Federal da Bahia, fala, que a cultura também ainda é empregada como fator de um desenvolvimento humano, né? De ter de adquirir cultura, ainda nesse sentido, né? Mas quando a gente fala de cultura política, nós estamos falando do quê, né? Essa que é a questão. O que nós estamos falando quando a gente fala de cultura política? Aí eu vou agora descer um pouco e diferenciar cultura política dessa cultura toda como expressão artística, como política cultural, que nunca devemos confundir. Uma coisa é uma política cultural, ou seja, é você organizar uma política pública voltada, em geral, a incentivar as artes, a literatura, as expressões específicas da população. Isso é política cultural, certo? O Brasil já chegou a ter um Ministério da Cultura, vocês devem se lembrar disso, certo? O Ministério da Cultura, ele fazia uma política cultural. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo faz uma política pública cultural. Mas, quando eu estou falando de cultura política, eu estou falando de outra coisa, né? Outra coisa completamente diferente de política cultural, certo? Então, primeira diferença muito grande, para que quem veio de outras áreas não confunda, porque se você trocar as palavras, você está falando de outra coisa, completamente diferente, tá? Então, eu vou abrir aqui uma apresentação, vamos lá, para que vocês acompanhem essa argumentação de um modo mais, vamos dizer assim, olhando também, permite fixar melhor o que a gente vai estar falando, né? Então, eu só peço que vocês me respondam. A tela abriu aí para vocês? Abriu, professor. E agora ela mudou? Sim, mudou. Mudou sim. Obrigado. Então, vamos lá. O texto que eu pedi para vocês lerem, quem está aqui ou quem estará vendo essa gravação, é o texto de um verbete do grupo de estudos que o professor José Álvaro Moisés fez. Em inglês, eu fiz uma tradução rápida, porque eu achei que ele sintetizou bem o texto que é o fundador dessa ideia de cultura política, que é o Civic Culture
do Almond e o Verba, que lançaram esse livro, Civic Culture, nos anos 60 do século XX, né, da década de 1960. Então, eu vou... quem tiver curiosidade, tem lá no nosso link, no nosso blog, tem lá o texto original do Almond e Verba, muito legal. Ele está em inglês, ele não foi traduzido para o português, tá? E tem essa síntese feita pelo professor José Álvaro Moisés. Então, vamos lá. O que é a expressão cultura política, né? Quando eu uso a expressão cultura política, eu estou designando, eu estou tratando de um conjunto de atitudes, de normas, de crenças que são partilhadas, que são comungadas pelos membros de uma unidade social e que focam ou têm como objetivo a compreensão, o olhar sobre os fenômenos políticos. Então, cultura política é diferente de cultura artística, é diferente de cultura econômica, ela trata de fenômenos políticos e compõe a cultura política de uma dada sociedade os conhecimentos políticos que estão distribuídos entre os indivíduos que a integram, mas são conhecimentos que são relativos às instituições, à prática política, às forças políticas que operam num determinado contexto, tá? E também as tendências mais ou menos difusas de ver o que acontece com a política. Então, ela pode ter aspectos de indiferença, de cinismo ou de rigidez, de dogmatismo, de confiança, de desconfiança, de adesão ou de tolerância quando se fala de política ou em relação às diversas forças políticas. E, finalmente, ela também envolve normas, normas que não são necessariamente leis, né, que são elementos que estão vulgarizados, incorporados ou normalizados, tornados como um padrão normal, como, por exemplo, o direito e o dever do cidadão em relação à vida pública, a obrigação de aceitar ou não as decisões da maioria, se isso é consolidado como algo normal, a exclusão ou não de ações violentas, se aquela sociedade vê formas violentas de ação política como normal ou como não. Enfim, todos esses elementos são elementos cruciais da cultura política. E o Gabriel Almond e o Sidney Verba, no livro que eu já me reportei aqui, The Civic Culture, eles buscavam demonstrar a conexão entre atitudes políticas específicas e a experiência histórica da estabilidade democrática. Eles estão escrevendo isso no pós-guerra, tá? E no momento onde está existindo uma série de liberações, de lutas anticoloniais, principalmente ainda existia na África, na Ásia, colônias, efetivamente, dos europeus, e elas estavam sendo sacudidas por movimentos de libertação, de autonomia nacional, né? Movimentos anticoloniais. E o que preocupava o Almond e o Verba era efetivamente que os países que estavam se constituindo como países autônomos, eles se tornassem democracias. Por quê? Porque tem também no fundo desse debate a ideia que a democracia ela seria pró-americana e não pró-socialista soviética. Então, queria lembrar que no momento que eles escrevem esse texto, você está no embate chamado Guerra Fria entre o capitalismo comandado pelos Estados Unidos, o principal país, e os estados do socialismo real,
que eram comandados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já não existe mais. E isso está no contexto onde surge essa ideia de cultura cívica, que é um pouco diferente. Trata-se de uma cultura política, mas a cultura cívica, que nomeia o livro do Almond Verba, diz respeito a ter padrões cívicos, né, para se construir uma cultura política que venha a ser democrática, né? Então, a abordagem da cultura cívica, ela também pressupõe uma cultura política com um alto grau de consenso sobre a legitimidade das instituições democráticas e sobre o conteúdo das políticas públicas que são criadas naquele país. E o que o Almond Verba estão falando é que não basta copiar como funciona o governo inglês ou norte-americano. O inglês seria um parlamentarismo monárquico e o norte-americano seria um presidencialismo democrático, republicano. Mas não basta trazer aquilo e colocar em países que estão se reorganizando ou estão, pela primeira vez, tendo autonomia política. Por quê? Porque isso pode gerar muita instabilidade. E eles veem que somente a instituição não resolve. É preciso entender o que garante a democracia. E o que garante a democracia seria a existência de uma cultura cívica, uma cultura política que seria efetivamente cívica. Então, o Almond e o Verba, eles vão fazer uma pesquisa em alguns países, mas antes eles buscam 3 tipos de orientação política que poderiam compor uma cultura política. Seria a orientação cognitiva, afetiva e valorativa, né? Então, a cognitiva é aquela racional, que você trabalha com fins e meios, que você trabalha analisando o fenômeno político. A afetiva é aquela que trabalha com carisma, trabalha com a emoção e que compõe também, todos nós sabemos, boa parte das decisões políticas junto com a cognitiva. As pessoas muitas vezes não gostam de uma determinada ação, não gostam de um determinado político, não gostam de determinadas estruturas políticas. E tem a valorativa, que está ligado mais à construção que existem de valores que guiam a pessoa, valores como a honestidade, valores como o individualismo, valores como a ideia de pátria, a ideia de valores como muito estruturados em torno de religião. Enfim, esses 3 elementos estão presentes fortemente nas culturas políticas, né? Professor, Pois não. desculpa te interromper, você poderia explicar novamente Claro. a cognitiva e Posso afetiva? explicar a cognitiva? Sim. Eu vou explicar da seguinte forma, tá? Quando muitas vezes a gente debate as decisões políticas tomadas por segmentos da sociedade, alguns dizem assim, não, aquelas pessoas tomaram aquela decisão por puro interesse, porque elas viram o seguinte: se elas votassem no candidato A, por exemplo, tá? Elas teriam um benefício X, mas votando no candidato B, elas teriam um benefício Y. E elas agiram racionalmente. Então, a cognitiva está muito ligada à ideia de aplicar o conhecimento que aquele grupo tem para trabalhar racionalmente quais seriam interesses, vantagens sobre uma determinada ação ou um determinado resultado que a ação poderia gerar. Então, isso seria entendido como uma decisão onde o fator cognitivo, aí, muito puxado pela racionalidade, teve uma
um peso muito grande, certo? Isso é o cognitivo. O afetivo é aquele que tem o aspecto principal da decisão adotada pela pessoa, pelo grupo, em relação aos afetos, em relação a, mais do que a emoção, aquilo que ele sente, né? Aquilo que é considerado afetivo. Então, muitas pessoas não gostam de um determinado político, né? Como exemplo aqui para você entender, não é nem pelo que ele fala, mas é pelo seu jeito, pela sua, por aquilo que inspira naquele eleitorado, naquele grupo, algo positivo ou não, ou muito negativo, certo? Que mexe com as emoções das pessoas. Então, boa parte dos marqueteiros trabalham muito a questão afetiva nas campanhas políticas, sabe? E você vai ver que isso é entendido como altamente eficiente, porque você vai ver que o político pega a criancinha, porque as campanhas de política pública mostram uma pessoa com aquela... com coisas que afetam diretamente os segmentos sociais. Então, isso seria que afetam a emoção, que buscam mais do que a razão, entende? Que buscam atrair a pessoa por algo que não seja um cálculo racional, mas que mexa com a simpatia, com a empatia, com algo que é constitutivo, muitas vezes, de relações mais vinculadas a algo que é emocional. Não sei se eu fui claro. Sim, professor, foi claro. Pode continuar. Muito obrigado. Obrigado. Então, no estudo do Almond Verba, cultura política foi definida, por exemplo, como um conjunto de tendências psicológicas dos membros de uma sociedade em relação à política. Então, mas veja, não é bem psicológica, tá? É psicossocial. É que forma uma certa consideração que envolve não só racionalidade, envolve emotividade, afeto e envolve também valores, tá? E elas podem assumir 3 posições ou modos, segundo os quais você poderia ver as relações sociais, né? Então, essa tendência cognitiva é isso que eu falei, revela um conjunto de conhecimentos, crenças relativos ao sistema político, aos papéis que compõem os seus titulares, mas muito voltado a aplicar sobre esses conhecimentos a razão, tá? A tendência afetiva, ela se revela nos sentimentos nutridos em relação ao sistema, né? Então, ela envolve elementos passionais, idiosincráticos, conforme eu já abordei. E a valorativa compreende juízos, opiniões sobre fenômenos políticos que envolve as duas anteriores, mas que tem a ver com a história, que tem a ver com a sua formação, que tem a ver com valores, muitas vezes que vem se você tem uma formação familiar muito dura, se você tem formação religiosa ou não, se você tem valores muito ligados à lealdade ou não, se a lealdade está acima de qualquer coisa. Então, são tendências baseadas em valores. E o que o Almond Verba fez? Os dois, eles, nesse intuito eles diziam que não dava para exportar, vamos dizer assim, instituições políticas, precisa ver a cultura, né, cívica de cada país. Mas como é que eles exportariam a cultura cívica? Isso que é curioso, né? Mas, enfim, eles antes fizeram uma análise da Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, México e Estados Unidos. E eles fizeram essa análise
com base principalmente em duas variáveis de atitudes políticas, sobre atitudes políticas. Uma baseada em compromisso, outra baseada em envolvimento na política, né? E a primeira a primeira perspectiva das atitudes individuais em relação ao sistema, ele distinguiu orientações políticas que seriam sobre fidelidade, apatia e alienação. Então, as orientações políticas fiéis, apáticas e alienadas, né? Ele foi tentar olhar isso. E o segundo mede em relação à participação. A primeira em relação ao compromisso sobre a política. A segunda sobre, tudo bem, mas a pessoa participa ou não? Então, que tipo de atitude participativa ela tem? É paroquial? É subjetiva? Ou é efetivamente participante? Esse subjetivo, eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade de tradução, mas eu vou explicar o que é, tá? Então, a cultura cívica, ela combinaria uma perspectiva participativa com uma anuente da política, mas que não necessariamente vai ser participativa, onde ela forma uma cultura mista, na qual ação e não ação, obrigação e desempenho, conflito, cooperação, seriam equilibradas e combinadas. Isso é que vai construir a tal da cultura cívica. E, se você for ver, vai gerar para eles grandes tipos de culturas políticas. Uma que ele chama de paroquial é que ocorre em sociedades muito simples, não discriminadas, onde papéis e instituições de cunho político praticamente inexistem ou estão confundidas com outras, como de caráter econômico ou religioso. Então, eles dizem que isso geraria uma cultura política paroquial, né? Os valores que estão muito confusos. Então, o valor religioso está muito confuso com a política ali. Então, está extremamente vinculado. Então, são sociedades muito simples, talvez tradicionais, eu poderia falar, mas com uma possibilidade de estar exagerando nesse aspecto, porque tem comunidades tradicionais, sem dúvida nenhuma, que o próprio Almodóvar pode chamar de paroquial, mas lembre-se do que eu falei. É uma perspectiva europeia, uma perspectiva muito particular, que acha que a democracia é a democracia liberal americana e inglesa. Então, você tem que tomar muito cuidado aí, tá? E não dar de barato que o que o Almodóvar falam são o suprassumo da compreensão sobre cultura política, que não é. Eles tiveram a grande qualidade de trazer a ideia de cultura cívica e cultura política para compreender os fenômenos, né? Mas o que eles propõem não necessariamente é a nata, é o top, é o suprassumo da compreensão que a gente pode ter. A segunda cultura política eu prefiro chamar de sujeição, ou a subjetiva, né? Ali, que no texto dele está escrito subject, né? Ela existe quando os conhecimentos, sentimentos e avaliações ou valorações dos membros da sociedade, elas estão voltadas essencialmente para o sistema político em seu conjunto e que faz ou dá atenção principalmente aos resultados do sistema, né? Como que o aparelho administrativo político executa as decisões, né? Então, as pessoas se sujeitam àquilo. E o sistema político funciona bem. As pessoas estão sujeitadas, mas ele é democrático? Provavelmente não. Ele pode estar gerando regimes políticos autoritários. Por quê? Porque as pessoas elas são acentuadamente passivas.
né, nisso que elas estão assujeitadas, e elas não se importam. Se está funcionando tudo, ótimo, mas eu não me importo se isso é democracia ou não é democracia, se tem um contraditório ou não, se as minorias têm o direito de falar ou não. Não importa. Essa ideia foi muito usada no Brasil na época da ditadura militar. Ordem, o país tem ordem, está tudo funcionando, principalmente na época do Médici, do presidente Médici, que falava, o Brasil tomou empréstimos no exterior muito fortes, né? E conseguiu fazer várias obras no país. Então, as pessoas falavam, as coisas, tá cheio de obra o Brasil, então o importante é que o governo está fazendo a sua parte, não importa se é democracia ou não. Então, essa sujeição ao resultado é o que me parece que você tem que perceber como um traço principal de uma determinada cultura política. E, finalmente, o terceiro tipo é a cultura política que o Verba fala de participação, que existem tendências, claro, que visam você ter resultados, que você ter relações de intimidade, mas que a cultura da participação ela teria embarcado na maioria das pessoas uma posição ativa, uma posição majoritariamente de querer decidir sobre os rumos ali do país, ou pelo menos interagir com eles, estar informado sobre eles, ter um conhecimento de que a ideia, você pode até ir mal nesse momento de uma política, mas como a democracia ela existe, então se você participa dela, mas a ideia de participação aqui, ela é uma ideia de participação liberal, tá? Não necessariamente participação política ativa mesmo, nas ruas. É uma participação que se dá nas estruturas da democracia liberal. É isso que eles estão preocupados, tá? Então, você vai ver que eles misturam conceitos de adesão, de apatia, de alienação, para caracterizar uma relação de congruência ou incongruência entre cultura e estruturas políticas. E isso é para você entender só o que eles fizeram. Então, eles vão ver que tem um país que tem uma alienação muito grande, mas, por outro lado, tem uma adesão da parte que participa a ideia da democracia. Então, você vai ter a ideia que existe adesão quando os conhecimentos são acompanhados de tendências afetivas e juízos positivos, para o Almond e o Verba. E existe alienação e apatia quando a atitude predominante dos membros de uma sociedade é de hostilidade ou de indiferença, e é o que eles vão ver na pesquisa que eles fizeram. Então, congruência e incongruência entre cultura política e estrutura política se daria quando tendências predominantes são adequadas ou não às estruturas e costumes existentes. Por isso, cultura política de participação, inserida num sistema de estruturas autocráticas, seria bem pouco congruente, certo? Porque as pessoas querem participar e o sistema é autoritário, o sistema é inadequado. E, certamente, ali você exigiria uma sujeição das pessoas e não uma participação, né? Então, na prática, só se encontram culturas políticas de tipo misto, resultantes de combinação de diversas tendências que o Almond Verba foram vendo nos segmentos da sociedade ou nas regiões e nos países que eles pesquisaram. Então, nas sociedades em que existem faixas bastante amplas de sujeitos participantes, se acham também segmentos bem claros daqueles que se colocam como súditos, como paroquianos. É isso que é preciso notar.
Então, na verdade, quando você fala de uma cultura política, você nunca vai envolver absolutamente uma homogeneidade. Você vai ter elementos que não são, vamos usar o termo agora do Gramsci, hegemônicos, né? Que o Almond e Verba não usaram, tá? Eu que estou usando para explicar aqui. Então, esse esquema interpretativo possui uma certa utilidade. Por quê? Porque o Almond e Verba, apesar de trazerem uma ideia de democracia estadunidense, anglo-saxônica, e achar que ele pode impor e usar isso de modelo, de parâmetro para olhar as democracias e as culturas dos outros povos, culturas políticas, tá? Apesar disso, o esquema dele pôs em evidência que é preciso estudar o fenômeno da cultura política. E o estudo do fenômeno da cultura política, ele não precisa estar vinculado a um conjunto de variáveis que digam que a cultura política liberal norte-americana é a melhor, ou é a única existente, a única democrática. Certo? Então, nem é preciso você concordar com a análise que ele fez da Itália, onde ele vê elementos de apatia e alienação. Por quê? Porque a cultura, em geral, não é homogênea. A cultura política não é homogênea. Então, muito pelo contrário, a gente pode pensar a cultura política numa dada sociedade como constituída por um conjunto de subculturas políticas. Isso é um conjunto de atitudes, normas e valores diversos, que estão em contrastes, muitas vezes, entre si. Em sociedades complexas, articuladas em estruturas bastante diferenciadas e resultantes da agregação de comunidades com a história, com as tradições diversas, com a presença dessas conformações, que é chamada aqui de subcultura, é mais evidenciada, né? Então, mesmo no Brasil, pensa aí, mesmo que você fale assim, olha, eu vou buscar ver os traços principais das atitudes, normas e valores que compõem o pensamento político do brasileiro. Você vai ver que você vai encontrar padrões diversos, portanto, você vai encontrar subculturas diferentes. Então, do ponto de vista político, as diferenciações mais óbvias da cultura política são dependentes da existência de correntes de pensamento, símbolos, mecanismos de organização, que muitas vezes desembocam nas forças políticas. Então, a gente vai ver nesse nosso curso que você pode dizer que existe uma cultura política que se articula em torno de um lulismo ou de um bolsonarismo, mas isso a gente vai ver lá na frente. Assim, é possível identificar subculturas políticas. Por exemplo, na Itália, do pós-guerra, como a laico-liberal, a socialista, a católica, e a que você poderia falar que é de direita, né, mas que envolve um grupo maior envolve, inclusive, as liberais de direita e as católicas de direita, mas que não são necessariamente democráticas, algumas são. Então, você depende do recorte que você faz dessas subculturas, né? Existe também outras diferenciações, muito com base na geografia, na região, ligada ao desenvolvimento histórico. Você também pode pensar um outro recorte, que é a tradição socialista, por exemplo, industrial, e a tradição agrária, as reformistas e as maximalistas. Então, depende de como você vai olhar os traços que envolvem o posicionamento, as atitudes e os comportamentos dos grupos, dos segmentos em relação à política, que nós estamos chamando. Nós estamos chamando de cultura política. Professor, Pois não.
Posso fazer uma pergunta? Eu olhei o texto, assim, e eu entendi que ele estava querendo construir aquela ideia para mostrar como é necessário construir uma cultura cívica para que exista uma qualidade na democracia. Só que a Isso. partir do momento que ele usa um parâmetro de participação, na minha cabeça, não basta só a participação, porque pode existir uma participação em que, entre a minha dúvida, em que existe uma relação que aí, no caso, ele usa antagônico como uma coisa importante para que aconteça na democracia, mas que se a gente usa o termo da MUF, por exemplo, que vai mostrar que essas pessoas elas não vão se entender e vai acontecer que você não legitima o outro, não tem uma relação de um conflito político de fato, não faz sentido eu olhar somente a participação, porque aí a participação ela pode ser de um modo que destrua a sociedade. Se a gente olhar, por exemplo, na sociedade brasileira atual, em que muitas vezes, quando o pessoal, somente as pessoas bolsonaristas estão nas manifestações, estão totalmente deslegitimando qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de grupo, isso não é uma participação eficaz para que exista uma democracia de qualidade. Faz sentido? Faz sentido, por isso que eu chamei a atenção de vocês, dizendo que a participação dele é muito, caracterizada pelo ideário liberal democrático. É uma participação pelo voto, é uma participação dentro das estruturas, é uma confiança nas estruturas democráticas e liberais, entendeu? Não é uma participação que a gente pode falar da democracia radical, dos adeptos do socialismo ou da democracia radical, entendeu? Porque para eles não é a ideia, o conflito não está bem equacionado no texto original e depois no próprio pensamento do Almond Verba, não está bem equacionado a questão do conflito. Porque a democracia ela pode conviver muito bem com o conflito, não tem nenhum problema, né? Como vários autores, né? Chantal Mouffe, por exemplo, coloca, tá? Não tem nenhum problema. O problema é efetivamente que a participação, e nós aprendemos isso com a história, não é só democrática, né? A participação que o nazismo trouxe na Alemanha era uma participação que visava destruir a democracia e destruiu os oponentes, né? Então, como você bem colocou aqui, e que nós estamos hoje no Brasil com grupos que participam efetivamente da política das ruas e digital, o que são, eu poderia caracterizá-los não como populismo de direita, mas como fascistas, né? Como fascistas. Mas isso é uma discussão que vai se dar no decorrer do curso. Mas você chamou a atenção de uma questão muito importante, que é uma das críticas ao Almond Verba, tá? Sem dúvida alguma. Mas vamos lá. Obrigada. Ok. Outra distinção importante é a cultura política da elite e das massas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês usam muito o Twitter, mas circulou nos últimos 2 dias no Twitter um videozinho onde um humorista está numa reunião da elite política e econômica brasileira. Não sei se vocês chegaram a ver. E ele começa a imitar o Bolsonaro, falar coisas desmoralizantes para o Bolsonaro, mas ali está a nata, né? Então, e quem vazou esse vídeo, curiosamente, foi o Michel Temer, para dizer que ele é o grande figura hoje, o tecelão da democracia no Brasil, e que ele tem lá com ele a elite política e econômica do Brasil, a Rede Globo, os banqueiros, o Estado de São Paulo, aquele monte de homens brancos, velhos, e que tem muita grana e que mandam matar, mandam fazer o que quer. Matar, eu estou exagerando, mas quem sabe, né? Mas que tem o poder político e econômico no Brasil. Então, tem uma cultura política da elite brasileira e tem uma cultura política das massas. Você poderia fazer essa distinção? Poderia. Aqui, eu vou terminar, vou fechar daqui a pouco essa gravação, mas eu estou pedindo para vocês se atentarem a esse link aí, ó, ou simplesmente ao World Values Survey, que é interessante
o Engelberg, se eu não me engano, ele fez um trabalho de ver traços valorativos, e ele era um pensador de uma cultura política que tinha superado a perspectiva do Almond de Werba, e é muito curioso a gente observar o que ele faz, né? Então, isso está lá no site. Ele mostra várias questões que envolvem a cultura política, e ele faz um mapa da cultura política mundial. É bem curioso, para dar várias opções de entendimento do que seria a cultura política. Então, vou tentar encerrar aqui